Olá, estimados irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja sempre em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal do YouTube, nesse canal de partilha, meditação e reflexão da Palavra de Deus. E que alegria poder contar então com a sua presença amiga e fraterna, nos acompanhando a cada encontro, deixando-se iluminar pela Palavra de Deus. E hoje então celebramos esse dia 25 de julho de 2017 a memória de São Tiago, apóstolo do Senhor. Ele que era irmão de João e juntamente com Pedro são os três que estiveram mais próximos de Jesus, na transfiguração e em outros momentos importantes da vida de Jesus. E também hoje celebramos com toda a igreja a memória de São Cristóvão, esse santo tão popular, padroeiro dos nossos motoristas. Então você, meu querido irmão e irmã, se você é motorista de profissão, que nós possamos então pedir a bênção de Deus que te conduza e leve sã e salvo desde o seu início de trajeto até o seu fim. E assim também pedimos por todos os motoristas, pedindo pela paz do trânsito, enfim, queremos então acolher a palavra de Deus, que ela nos ajude a fazer então desse nosso trajeto, dessa nossa caminhada, uma caminhada segura e também de paz. Vamos então tomar a palavra de Deus hoje proposta para essa nossa festa de São Tiago, o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Sim, declarou Jesus. Do meu cálice bebereis, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. Ouvindo isso, os outros 10 ficaram zangados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, então, nessa festa de São Tiago, apóstolo, ela nos convida, então, a fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Muitas vezes, em determinados momentos dessa nossa vida, nós nos deparamos, então, com situações que nos questionam. O porquê que estamos passando por isso? O para quê que, então, essa situação me aconteceu? Ora, e se nós, então, não tivermos o nosso olhar, os nossos pés, então, calçados nos caminhos do Senhor, nós não vamos encontrar a resposta devida para esses questionamentos. Porque são várias situações, então, que nos levam a recorrer a Deus e pedir a Ele que nos ilumine, nos ajude a compreender tais acontecimentos em nossa vida, para que essa nossa experiência, nessa nossa existência, não seja uma caminhada em vão, mas seja uma caminhada que tenha sentido, tenha significado. E a primeira leitura de hoje, extraída então da segunda carta aos Coríntios, nós temos então uma reflexão muito bonita, onde Paulo vai nos trazer o seguinte: Trazemos esse tesouro em vaso de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Ou seja, nós herdamos então essa fé que não é algo nosso. Nós herdamos dos nossos antepassados. Alguém nos transmitiu essa fé.
E esse é o verdadeiro tesouro que nós podemos então ter. Muitas vezes, pautados aí, né, pela mentalidade capitalista, nós então pensamos que o maior tesouro que nós temos são os bens materiais que nós possuímos nessa vida. E não é. O maior tesouro que nós temos, que nós poderíamos receber de nossos pais, é o tesouro da fé. E é essa fé que nos ajuda então a superar toda a adversidade. É essa fé que nos momentos então de questionamentos, como dizia há pouco, ela então vai dar sentido para a nossa vida. É essa nossa fé que então nós recebemos daqueles que então derramaram o seu sangue para que essa fé pudesse chegar até nós nos dias de hoje. E olha quantos mártires derramaram sangue para que então o nome de Cristo pudesse ser reconhecido. Hoje fazendo memória de São Tiago, irmão de João. E é interessante porque era chamado Tiago Maior para diferenciar do outro Tiago que também fazia parte do grupo dos discípulos de Jesus. Mas São Tiago, ele então derramou o seu sangue, como o Evangelho nos narra, mas que ainda vamos deter nessa primeira leitura. Seguindo adiante, então, Paulo continua dizendo: somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Somos, então, afligidos. E quantas vezes nós passamos por aflições? Quantas vezes nós sentimos, então, desamparados, desnorteados? Mas aquela pessoa que tem fé, ela não se deixa vencer. Porque o nosso Deus é por nós. Ele combate por cada um de nós. Ele nos dá vitória sobre todas essas situações. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados, segue aí a primeira leitura. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus. Então, passar por essas situações é passar pelos mesmos sentimentos de Cristo, que também morreu e se entregou por cada um de nós. Então, todos aqueles que assumem esse protagonismo de viver e testemunhar o Evangelho, de ser discípulo do Senhor, também assumem todas essas situações de sua vida. Não foi diferente com São Tiago. Ele foi o primeiro dos discípulos a derramar o sangue no seguimento de Jesus Cristo. Na perseguição de Herodes, então, que manda matar Tiago. E é interessante que Tiago, então, ele assume esse propósito e a profecia, qual então o Evangelho, agora sim nós podemos partir para o Evangelho, nos fala. Onde então nós temos a mãe de Tiago e João, que se ajoelha diante de Jesus para lhe fazer um pedido. E Jesus diz: o que queres? E ela pede: manda que no teu reino esses dois meus filhos sente um à tua direita ou outra à esquerda. E Jesus então vai dizer: vocês não sabem o que estão pedindo? Por acaso podereis beber o cálice que eu vou beber? E eles mesmos sem entender dizem: sim, podemos. E Jesus então vai profetizar aquilo que iria acontecer com seus discípulos no seguimento, no anúncio do Evangelho. Vai dizer: sim, vocês bebereis o mesmo cálice que eu vou beber, mas quanto a uma direita, a minha esquerda, isso não compete a mim, mas o Pai, e aqueles a quem então ele está reservado. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus segue adiante nos dando o exemplo. Aquele então que quer servir, que seja o servidor de todos. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Porque a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. O mundo nos ensina então a competição, a rivalidade, disputa, nem que nós tenhamos que passar por cima dos nossos irmãos. Mas a lógica de Deus entre nós, e o próprio Jesus vai dizer, entre vós não deve ser assim. E o Papa Francisco então tem nos apontado o caminho. É o serviço. É de fato se fazer o menor entre todos. Não somos melhores que ninguém. Pelo contrário, talvez sejamos até o último, e que bom se nós formos o último, porque o Senhor nos elevará, nos trazerá para o primeiro lugar, nos colocar à frente. Então não podemos estar ali preocupados com o lugar. É claro que os outros apóstolos ficaram bravos, perdoaram até mesmo a mãe de Tiago e João, porque qual mãe que não quer o melhor para o seu filho?
E não foi diferente com a mãe de Tiago e João. Ela queria o melhor para os seus filhos. Mas agora, os outros discípulos não aceitaram a resposta, então, de Tiago, que disseram que seriam capazes de beber o cálice que o Senhor, então, iria beber. Ou seja, queriam se equiparar, se igualar ao Mestre. E muitas vezes nós temos pessoas assim, seja na nossa igreja, nas nossas comunidades, pastorais, movimentos, temos pessoas que então não conseguem se fazer servidores de toda, porque é coordenador de um ministério, uma pastoral, um movimento, se acham melhores que as outras, ou melhor, pensam que a pastoral, o movimento é dela. E não pode ser assim. Jesus nos ensina o caminho. Coordenador é ordenar, ou seja, coordenar, ordenar com os outros. E assim, o coordenador deve então se colocar o último, fazer com que as coisas aconteçam, não trazer para si, não tomar posse, seja numa pastoral X, seja no movimento Y. Se assim, queridos amados irmãos, nós fizermos, com certeza nós também estaremos assumindo, como a primeira leitura nos diz, essa morte de Cristo que se faz presente na vida de cada um de nós. Todos aqueles que se dispõem a poder seguir Jesus. Mas o finalzinho do Evangelho, ele também, Jesus nos ensina que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Que belo exemplo Jesus nos deixa. Ele veio servir e o Evangelho nos narra justamente isso. Basta pegarmos aí os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João. Nós vemos sempre Jesus servindo aos irmãos e de maneira especial aos menos favorecidos. Que então, pautados aí pelo exemplo de Jesus e o seguimento e o testemunho de Tiago, Paulo e tantos outros que derramaram seu sangue por amor a Cristo, nós possamos então nos colocar como servidores de todos, porque, queridos amados irmãos, diante das angústias e aflições a qual nós somos submetidos, somos convidados então pelo salmista de hoje a rezar: os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Com certeza essa é a experiência de todos aqueles que creem fielmente no Senhor, porque podemos até mesmo semear entre tristeza, mas a alegria, ela então virá ao amanhecer, porque o nosso Deus, Ele é por nós, Ele nos dará a vitória diante de todas as nossas angústias e aflições. E assim, então, poderemos, de fato, viver essa confiança nesse Deus que age na história, que quer também se fazer presente na vida de tantos irmãos presentes no mundo afora. E assim também, hoje, como dizia, nós também fazemos memória de São Cristóvão, aquele santo que, então, transportou um menino sem saber que era o próprio Deus que ele estava, então, carregando em seus ombros. Só pôde perceber porque aquele menino tão pequeno, tão frágil, mas que pesava muito. E de fato, quando nós nos dispomos então a seguir Jesus, a carregar Deus na nossa vida, muitas vezes a exigência, a radicalidade do Evangelho, elas pesam sobre a nossa vida. Mas Jesus nos convida então a aliviar nele o nosso fardo, porque ele é manso e humilde de coração. E que nós possamos então, queridos amados irmãos, levar tantos irmãos a poder, como São Cristóvão, atravessar os mares da vida, os mares da dificuldade, das tribulações, que nós possamos carregar os nossos irmãos, para que eles possam fazer a experiência, o encontro com Deus vivo e ressuscitado. Que essa seja então a nossa experiência de fé e que o Espírito Santo nos ajude a viver todos os ensinamentos da Palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que se inscreveu em nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, venha também fazer parte dessa família. Clique aqui em inscrever-se e você também receberá aí as notificações dos vídeos que eu vou postando. Basta clicar também no sininho, ative o sininho também para que vocês recebam as notificações dos vídeos que eu vou postando no decorrer da semana. Não tem um dia certo para poder postar vídeo, né? Vai depender da minha agenda, os tempos que eu tenho, os dias que eu tenho disponíveis aí para poder estar gravando. Mas clique aqui no sininho e você ficará por dentro então quando eu postar um novo vídeo nesse nosso canal. Que Deus então, meus queridos amados irmãos, derrame sobre vós a sua bênção, por intercessão de São Tiago e de São Cristóvão, o nosso Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Até lá.